Olá, seja bem-vindo ao dia 258 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós vamos juntos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, teu comentário, teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura de 2 Samuel no capítulo 11, nós iremos a 2 Coríntios no capítulo 4, nós iremos ao profeta Ezequiel no capítulo 18 e finalizando a leitura de hoje iremos a Salmo 62 e Salmo 63. Aqui em 2 Samuel, no capítulo 11, nós vamos iniciar e encontrar uma história muito conhecida dos leitores das Sagradas Escrituras, que é Davi cometendo adultério. Vamos a essa história contada em 2 Samuel, no capítulo 11, diz assim. 2 Samuel, capítulo 11. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, como seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com a mulher, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita, e Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados como estavam indo à guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu no palácio, na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e seus soldados estavam acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-se com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na frente de batalha e o deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e que morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi o relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei esse relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque foi o filho de Jeru-Besete? Não foi uma mulher que uma muralha atirou uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? E se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo Urias, o hitita. O mensageiro partiu, e ao chegar, contou a Davi tudo que Joabe lhe tinha mandado falar, dizendo: eles nos sobrepuseram e saíram contra nós em campo aberto. Mas nós fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou um mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Vamos agora ao Novo Testamento. No Novo Testamento, hoje nós vamos a 2 Coríntios, no capítulo 4, onde nós vamos ler a carta do apóstolo Paulo
dizendo para os irmãos em Corinto que os tesouros em vasos de barro. Vamos a essa preciosa leitura? Diz assim, 2 Coríntios capítulo 4. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para que estão perecendo, é o que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento do descrente para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para que a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastando-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos agora ao livro do profeta Ezequiel. Hoje, no profeta Ezequiel, nós iremos ler o capítulo 18, onde o profeta Ezequiel fala que aquele que pecar morrerá. Essa é a mensagem do profeta Ezequiel para o povo. Ele diz que aquele que pecar, ele iria morrer. Vamos a essa leitura das Sagradas Escrituras? Ezequiel, capítulo 18. Esta é a palavra do Senhor que veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertence. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com a mulher durante os dias de sua menstruação. Ele não oprime ninguém, antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Não comete roubos, antes dá a sua comida aos famintos, e fornece roupa aos despidos. Ele não empresta visando algum lucro, não cobra juros, ele retém a sua mão, para que não cometer erro, e julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Esse homem é justo, com certeza ele viverá. Palavra do soberano, Senhor. Suponhamos que ele tem um filho violento, que derrama sangue, ou faz qualquer uma dessas coisas, embora o pai não tenha feito nenhuma delas. Ele come nos santuários que há nos montes, contamina a mulher do próximo, oprime o pobre e os necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos e comete práticas detestáveis, empresta visando algum lucro e cobra juros. Deverá viver um homem desse? Não, por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto, e ele será responsável pela sua própria morte. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete, e embora os veja, não os comete.
Ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel, e não contamina a mulher do seu próximo, não oprime ninguém, nem exige garantia para um empréstimo, não comete roubos, mas dá a comida aos seus famintos, e fornece roupa aos despidos. Ele retém a mão para não pecar, e não empresta visando algum lucro, nem cobra juros. Obedece às minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, certamente viverá, mas seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá, e aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do justo lhe será injusto, do ímpio lhe será cobrado. Mas se um ímpio se desviar de todos os seus pecados que cometeu, e obedecer a todos os meus decretos, e fizer o que é justo e é direito, com certeza viverá, não morrerá. Não será lembrado de nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tem feito, e viverá. Terei eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, o Senhor. Ao contrário, acaso não me agrado em vê-lo desviar dos seus caminhos e viver? Se, porém, um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum dos seus atos justos será lembrado. Por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Contudo, vocês dizem: o caminho do Senhor não é justo. Ouça, ó nação de Israel, o meu caminho é justo? Não são os seus caminhos que são justos? Se um justo desviar-se da sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Mas se um ímpio se desviar da sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida. Por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar dela, ele com certeza viverá e não morrerá. Contudo, a nação de Israel diz: o caminho do Senhor não é justo. Não são injustos os meus caminhos, ó nação de Israel? Não são os meus caminhos que são justos? Portanto, ó nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se, desviam-se de todos os seus males, para que o pecado não caia à queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram, e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel. Porque não me agradar a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Vamos à última leitura de hoje? A última leitura de hoje está lá em Salmo. Hoje nós faremos a leitura de Salmo 62 e também o Salmo 63. Esses dois salmos, eles são direcionados ao rei Davi. Salmos davídicos, que ele fala também da alma que satisfeita com as coisas terrenas, mas a nossa alma, ela se satisfaz mesmo com as coisas do céu celestial. Vamos a essa leitura? Salmo 62. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, com uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras. Com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descante-se somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme e o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira, pois, pesados na balança, juntos não passam de um peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham esperança em bens roubados. Em suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti.
Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-me e contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei. Em teu nome levantarei as minhas mãos, e a minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha alma te louvará. Quando me deito, lembro de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas, e a minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem me matar serão destruídos e descerão às profundezas da terra. Serão entregues a espadas e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus, e todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Mas a boca dos mentirosos será tapada. Grato pela tua companhia, se Deus nos permitir, retornaremos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.